Como eu sou artista, eu vim para Los Angeles. Sempre fui apaixonada por musicais, pela Broadway. A exigência vem da coisa da formação mesmo que eu tive. Minha avó era uma inspiração para mim. Minha mãe é a minha primeira plateia. Olá, estamos aqui diretamente de Los Angeles com mais um episódio do podcast Filha da Mãe. E a gente tem uma convidada hoje maravilhosa. Samantha Schmutz. A Samantha é uma artista completa, atriz, cantora. E a gente tá muito feliz de você estar aqui com a gente. Muito obrigada. Eu que tô feliz Samantha. de participar Bom desse ter projeto você de aqui. vocês aqui. Gente, Um prazer. E vamos lá, Samantha. Queria saber um pouquinho dessas. O que você está fazendo em Los Angeles agora? Vamos começar com essa. Cara, eu vim para me desafiar mesmo. Eu acho que assim, aqui é a capital do entretenimento, né? Se eu fosse chefe de cozinha, eu ia morar em Paris. Se eu fosse trabalhar com a moda, eu ia trabalhar, sei lá, morar em Milão. Se eu fosse samurai, eu ia para o Japão. Como eu sou artista, eu vim para Los Angeles e eu tenho facilidade, né, eu sempre tive essa vontade, assim, até muita gente fazia intercâmbio na minha época, assim, de adolescente, muita gente vinha para cá, para San Diego, a galera ia muito aqui para esses lados da Califórnia, então sempre tive essa vontade, essa curiosidade e sempre fui apaixonada por musicais, pela Broadway. Então, foi um sonho que sempre permeou, assim, a minha vida. Minha mãe sempre, me mostrava filmes, All the Jazz, Chorus Line, tinha aquele seriado Fama, que era uma escola de dança e tal. Então, assim, eu sempre como minha mãe dança, né, então eu sempre fui muito ligada a essa coisa de musical e eu acho que aqui é é a meca. Então chegou o momento de eu poder também passar mais tempo aqui, não ter esse tempo livre. E, assim, foi sempre um sonho e agora eu tô realizando. Tá vivendo o seu sonho, Tô né? O vivendo esse sonho sonho. da América. Aham. Mas assim, quando a gente pensa em você, pensa que você tem uma trajetória linda no Brasil, que você trabalha há muito tempo já. Sim, Trabalhou muito na teledramaturgia, porque você trabalhou na televisão por muito sim. tempo. Trabalho Já ainda, né. trabalha, fez novela, são séries, são shows de TV, assim, é muita coisa. Canta pra caramba. Uma coisa que eu quero, assim, puxar já direto de você. Você acha que tem mais oportunidades para um artista aqui, nesse lugar que você está agora, ou você acha que é no Brasil? Não, eu acho que aqui as pessoas entendem mais o artista múltiplo, sabe. Interessante. Por mais que as pessoas estejam também em boxes, né, em caixas, em prateleiras, eu acho que aqui a formação do ator já é para ser múltiplo, para cantar, para dançar, então eu acho que aqui essa coisa do artista completo é mais simples, assim, sabe, é mais aceitável. E no Brasil, acho que não tem muito essa cultura, assim, sabe. Eu acho que talvez até por falta de escolas que foquem em todas essas áreas, porque para mim nunca, assim, nunca separei essa coisa de eu nunca pensei que eu fosse ser cantora, mas eu sempre quis participar de musical, a dança já fazia parte da minha vida. Então eu acho que aqui, não sei se é mais fácil ou mais difícil, mas eu acho que aqui tem essa coisa da galera, entender a multiplicidade do artista. Interessante isso. Porque o Brasil é muita novela, você tem que fazer novela. Ou teatro, você é do teatro. Você não pode ser Muito das... nichado. Interessante isso. É, E essa coisa da dança, ela tem uma ligação forte com a sua mãe, né? sim. Porque quando a gente vai pensar na sua história, da onde você veio. Aí vamos começar daqui. Você nasceu aonde? Eu nasci em Niterói, de 8 meses. Aí você foi filha de 8 meses, você nasceu um pouco antes, Aham. tá? 1 mês antes, né, um pouco não, É. ansiosíssima. Ansiosa já pra vir. Ansiosíssima, já Tô querendo pronta. ir pra praia de Itacoatiara, porque minha mãe tava acho que por isso que eu amo Itacoatiara, né, que é Aham. uma praia maravilhosa em Maravilhosa, Niterói. Niterói. E minha mãe falou que estava, assim, chovendo janeiro inteiro. Aí um domingo, dia 28, abriu o sol, ela falou: "Gente, pelo amor de Deus, vamos pra praia", falou com meu pai, aí um amigo deles
ia deixar a filha lá pra ir à praia junto com eles. Aí minha mãe, antes de ir pra praia, começou a sentir dores, tal, falou: "Cara, acho que eu tô com fome, minha barriga tá doendo, tal". Só que não era eu nascendo já, e Já aí era tipo trabalho de parto, já ela era trabalho de achando que ela parto. tava sentindo alguma coisa. Tava com gases. Aí não, era eu já, tipo: "Ai, me leva pra praia junto", aí E aí ela foi pro hospital e ela teve filho de parto normal, você sabe? cesárea. Foi cesárea, tá. Cara, meu pai tinha filmado o Super 8, mas o Super 8 se perdeu, Se assim, perdeu, sim. é. Eu perdi também a fita da Brida aqui, Eu fico nem- arrasada. Não vamos nem entrar nesse Não assunto. vamos entrar nesse assunto, não. É pessoal pra mim. A gente, Todas as fitas, cadê? a gente compartilha, então, essa frustração Sim, também, Dos porque... pais que acabaram perdendo as Mas fitas eu de vi uma nascimento. vez, eu me lembro, que meu pai passou pra mim no Super 8, assim, tipo, na parede da casa Super dele, 8 é assim. muito maneiro. Muito legal, passou tipo cinema, assim, então eu lembro vagamente, mas assim, eu vi essa cena do meu nascimento. Ai, que lindo, Ai, que gente. bonito Sim. mesmo. Que lindo. E Ele que filmou, ele que foi ele que filmou, ele que tava com a tua mãe. devia ser Manivela, né? Gente, mas que legal você poder ter acesso a isso também. Sim. E agora, indo nessa coisa com a sua mãe, aí você veio de 8 meses, e depois dali, como que foi? Como que foi esse crescimento com essa mãe? Que mãe é essa que você teve? Como que você poderia definir isso? Cara, minha mãe, muito, assim, ela foi uma gravidez planejada, ela queria muito ser mãe. Então, ela me conta que ela media a temperatura dela pra ver o dia que era melhor pra ela, entendeu? Pra ela engravidar. E ela realmente, assim, focou. E quando eu nasci, tipo assim, ela me dava banho de água mineral. Era uma louca, né? Tipo Ai, nossa, assim, que ela não. lindo. Aham, Tipo, eu quero tanto essa filha. ela me dava banho de água mineral. E aí, tipo, quando as pessoas chegavam lá pra visitar, ela passava álcool. Quando as pessoas forrava as pessoas de fralda. Tipo, Que cuidado. cuidado. tipo, assim, isso demais, aqui, né? Não, isso aqui não, isso aqui eu... Aí falam, ai, essa manta é bem metida. Mas, porra, eu tomava banho de água mineral, cara. Não é culpa Aí minha. conta muita É a coisa. culpa da já mãe. indica muita coisa. Fez Então, muito sentido. botava muita roupa em mim, como eu senti frio. Aí ela me conta também que uma amiga dela chegou, falou: Dalva, essa manta não para de chorar. Ela deve estar com calor, cara. Você não tá não bota muita roupa nela, não? Aí ela, será? Tipo, aí foi tirando assim, aí eu fui relaxando. Ela realmente me sufocava. Porque também foi a primeira filha. Você Primeira tem filha, primeira filha, que aí eu acho que quando a gente tem um primeiro filho, é aquela coisa de marinheiro de primeira viagem. Sim. Então também tem muitos medos envolvidos quando você tem um filho, no sentido de o que pode acontecer, essa questão das pessoas visitarem, porque eu me lembro quando eu tive a Brida, até uma questão de a gente tem medo de, será que vai passar alguma coisa? E é lógico, o segundo filho, eu tive uma distância enorme, não foi que nem a sua irmã, mas tipo, o segundo filho já vem de uma forma que você já tá mais relaxada. não vai Relaxada até um tipo, pouquinho. não vai dar nada, não vai quebrar. Deixa essa criança até se Água mineral fortalecer. já não precisa, gente. Vamos botar água. Põe o tap water. Dá da bica botar mesmo. Tá, aí voltando para essa situação sua, o que você vê de traço da Samantha com essa mãe? Sim, você tem alguma lembrança, voltando para a infância, você tem alguma lembrança da sua infância com a sua mãe, alguma coisa que foi muito marcante para você, que você acha que até hoje, nesse momento da sua vida adulta, você fala, nossa, isso vem porque é uma coisa muito da minha mãe. Eu acho que a coisa de ser artista é minha mãe, porque ela era bailarina. Então, assim, eu, desde criança, via minha mãe ir para um tablado iluminado, né? Fazer uma coisa linda, dançar, balé. E ela super bonita, assim, né? E aquele lugar com público, as pessoas aplaudindo, assim, eu achava aquilo o máximo, né? Então, assim, eu já fui sugada e atraída por essa coisa do palco, né, de se apresentar. E aí ela tinha um grupo de dança e eu sempre ia para os ensaios com ela, assim. E aí ela falou que um dia ela estava lá ensaiando, e quando ela olhou eu estava meio imitando a coreografia. Aí ela perguntou: "Você quer dançar? Você quer fazer parte?" Aí eu falei: "Quero." Eu falei: "Inclusive, eu tenho uma ideia." Caramba! Eu quero ideia. subir no... Você já viu ali um palco que você já quis subir? Eu tenho uma ideia do que eu quero fazer. Ela que me contou, não lembro disso. Aham. E aí,
Aí ela falou que eu disse assim, eu acho que eu tinha que... Porque era a época do break, assim, 85, 84. E minha mãe, tipo, tava colocando isso. Assim, minha mãe sempre foi muito visionária, assim, sabe? Buscou muitas coisas fora. Então ela tava trazendo o break, assim, tipo, misturando, assim, com a coisa do jazz, o balé e tal. Fazendo esse cross, assim, tipo, trazendo, misturando mesmo, né? E aí ela... Aí eu falei assim, cara, eu acho que uma hora os bailarinos têm que congelar e eu vou dar corda neles. E aí eles saem dançando break. Porque quando eu vi eles dançando break, eu achava assim, gente, parece boneco. Nossa, que legal. Entendeu? Olha! Aí ela falou, tá, é uma boa ideia. Então, aí eu entrava só numa parte da coreografia que eles congelavam. Aí eu dava corda, eles dançavam break. Depois eu me juntava com eles na coreografia. Outro dia eu postei a foto desse primeiro dia. Foi Nossa, que coisa uma- linda. Mas a ideia foi sua. Foi. Uma Uma criança já criança criativa, tem- Ela já da falou- arte. Já. Ela falou que eu criei isso daí. E aí foi no Sesc, a apresentação lá em Niterói. Ai, que Tinha legal. 5 anos. Eu postei a fotinho outro dia. Ela era de uma companhia de dança, era isso? Ela fazia Ela o quê? tinha dela. Ela tinha. Ela foi muito tempo assim do Teatro Municipal Tá. do Rio de Janeiro. Depois ela foi pra ginástica rítmica. Ela Ah. foi da seleção brasileira de ginástica rítmica. Gente, que máximo. Uhum. Ela vem toda essa Sim. coisa, tá? Ela tem uma trajetória também, Sim, realmente. ela com a fazia parte balé. toda física. Ela Ela faz fazia- muito com a física. Ou ela Aí também chegou a depois ela atuar? virou professora de educação física. Mas ela tinha esse grupo de dança, Tá. entendeu? Então, assim, uma memória, voltando na pergunta, né? Uma memória que eu tenho é que minha mãe, assim, ela me incentivava muito em casa. Então, assim, eu amava Tina Turner. Então, ela me vestia de Tina Turner, oriçava meu cabelo, assim, deixava um cabelo gigante, Sim. pulseiras, tipo, me maquiava, não sei o quê, e eu me apresentava pra ela na sala, entendeu? Então, a minha mãe é a minha primeira plateia, assim, Lindo. sabe? Ela já Ela- dava esse espaço pra você Sim, subir. e por ser também, entendeu? Meu pai também sempre foi. Eles sempre me perceberam muito, sabe? Que bonito. Então acho que isso foi primordial, assim, né? Eles não queriam me enquadrar em alguma coisa, eles foram me sacando e me dando corda, assim. Então você teve um olhar de ambos, Sim, né? E aí sim. depois veio a sua irmã. Minha irmã, eu me lembro do dia que minha mãe me avisou que ela estava grávida. Assim, porque eu queria ter um irmão. Eu queria ter um irmão homem. Porque meu sonho era ter tido um irmão mais velho. Assim. Aí, mas não tinha como, Mas né? eu já não tinha Aí como. já não tinha como. E aí eu queria um irmão. Eu falei, mãe, ela teve um segundo casamento, minha mãe. E aí pedi, eu falei, já tem Vinícius, mãe, eu quero um irmão, Vinícius, tinha que era Vinícius o nome. E aí, um dia eu tava brincando com a minha prima em casa, minha mãe me chamou e falou assim, mano, tem um negócio pra te contar, mas não conta pra ninguém. Aí eu, tá, o que que é? Ela falou, tô grávida. Aí eu virei na mesma hora, saí correndo pro quarto, entrei no quarto. A minha mãe foi atrás, né? Tipo assim, só que eu achei que ela não fosse. Aí eu, Renata, minha mãe tá grávida. Minha mãe assim, porra, falei pra não falar pra ninguém, cara. Aí, só que era menina. E aí eu falei, não, mas eu vou dar um nome. Aí, gente, sacanagem falar isso, mas eu vou ter que falar. Eu ia dar o nome de Chayana, que era uma amiga minha do colégio. Chayana, eu adorava. Não, o nome vai ser Chayana. Só que um dia antes da minha irmã nasceu, eu caí na porrada com Chayana no colégio. E aí eu falei, não vai ser mais Chayana, não existe. Minha irmã, graças a Deus, quebrei com Chayana. Gente, Porque o nome dela é Priscila. Ela prefere. Tá bom. Ela prefere. mas bem pra bem. Não É. vai ver, né? Graças a Deus Né? isso aconteceu. A Priscila tá aí com esse nome lindo. Lindo, com 2 L's. Com uma filha 2 L's linda. por cima. Uma Que filha nasceu no mesmo dia da que sua, só nasceu que no um mesmo ano dia da- depois. Só que é uma casa de várias mulheres, então tem uma São coisa umas da 4 feminina mulheres. Aham. bem grande. Mas você também teve uma influência muito grande da sua avó paterna. Sim, Marieta. O que foi Marieta nessa história? Cara, Marieta era maravilhosa, assim. Marieta também era piruaça, assim. Ela era piruaça no jeito de se vestir, tipo, ousada, autêntica. Mas uma mulher muito trabalhadora. Foi assessora de imprensa da Rio Tour, trabalhou em Brasília, com política. Uma mulher que estava sempre com... Como é que fala, gente? Eu esqueci o... Ela trabalhava na Pestalozzi, então, assim, uma mulher com um olhar muito de Muito pra frente já do tempo, assim. Sim, acho que ela foi uma das
primeiras mulheres a se divorciar em Niterói. Uau. Tá. É. Então, Pioneira uma do- precursora, Sim. uma pessoa de aqui pra frente. Forte pra fazer. Ter um divórcio naquela Sim, época, né? é. Você tem que ser muito coragem. E ela trabalhava muito com caridade também. Então, minha avó era uma inspiração pra mim. E eu lembro muito da gente botando as roupas dela, eu e minha prima, os colares, as coisas. Ela, assim, ela era uma figura que chamava atenção, sabe? Aí um dia até a gente tava na rua, eu, minha prima e uma amiga da minha prima. Aí ela vira, amiga da Renata, minha prima, e fala assim: gente, olha a roupa dessa senhora. A gente é minha avó. Mentira, não fala não. É que minha avó era assim, saia, bota, coque. Em Niterói, assim, saía sempre bem vestida, combinando, sabe? Ela era muito E ela era de incrível. Niterói mesmo. Ela é do Mato Grosso, minha avó. Tá. Mato Grosso do Sul. E foi morar lá. E Yeah. essa coisa fashion sua, então vem da sua avó, você acha? Cara, meu Ou pai você- e minha ou seu pai mãe também também, eles sempre foram muito ligados em roupa e sempre me vestiram assim, meio diferente. Assim, minha mãe, às vezes, eu botava umas roupas dela, sabe? Tipo, ficava uma coisa meio oversize, entendeu? Mas saía só Sim. com um camisão dela Sim. e uma bota, sabe? Eu usava um tênis de uma cor e outro de outra, sabe? E meu pai também, ele era muito. Tinha uma loja que eu amava lá no Rio, que chamava Boys and Girls. Boys and Girls, lógico que Você eu lembro. lembra? De Essa- criança, eu de cri- amava essa Não, loja. tinha de criança, mas era uma roupa meio de roqueiro, Eu assim, sei de qual era. punk Eu lembro rock. um short de couro pra um aniversário meu, criança Sim, de 10 anos, que minha mãe comprou na Boys and Girls. porque era cara, assim, então, assim, era um evento comprar, assim, pra mim, Pra mim entendeu? também era, porque era igual comprar na Bisco Meu. Uhum. Nessa época, era uma loja super cara. Eu Era, queria uma bota era da tipo- Xuxa que eu me lembro. Era Na loja- comprar na Gucci. Era, você comprar. Era Ah. Gucci, exatamente. Turma da Gucci. Aí meu pedido de aniversário, eu me lembro, eu É. quero essa bota. E minha mãe comprou esse short da Boys and Girls, de couro. Eu falei, eu Era me senti... cor, era aquela coisa- metal, sabe? uma Tinha coisa assim, cinto, gente. renda, era tipo... Aí eu amava essa loja, só que era Ah, cara. é. Aí eu lembro que meu pai, ele comprava, assim, em datas especiais. Na casa Mas dele. aí, um dia, eu falei assim... Ai, pai, vamos entrar na Boys and Girls? Aí ele falou assim... Tá, mas vamos fazer uma brincadeira. Eu vou te oferecer. Já a tática pra eu não querer, né? Que a brincadeira ficou mais legal do que querer comprar um negócio. Ah. Ele falou assim, ó, a gente vai entrar e a gente vai, tipo, trollar. Não tinha essa palavra, mas a gente vai fazer uma pegadinha com as vendedoras. Eu vou te oferecer tudo e você não vai aceitar nada. Aí, no final, você escolhe um chaveiro, assim. Eu falei, ai, tá, que máximo. Aí, eu achei o máximo. Tipo, tem um Sacaneando, teatrinho que vendedor, vai fazendo rolar teatro. aqui. Aí, a gente entrou e tal, ele... Samanta, olha essa jaqueta, que maravilhosa, assim. Aí pegou a mais cara, assim, vermelho, de cor, metal, taxa. Cara, vai ficar lindo você. Aí eu falei, ai, pai, não gosto de vermelho. E a vendedora, assim, experimenta. Ai, aproveita que seu pai quer. Eu falei, ai, mas não quero não sei o que. Aí, tipo assim, me ofereceu a loja inteira. Eu falei assim, ai, eu quero esse chaveiro. A vendedora, tipo... Então, Cara. assim, e o sacana vem do meu pai. Tá. Entendeu? Ah, O lado tá. da comédia, que vem do meu avô. Já é uma coisa assim, uma tradição. Da família. Ai, Da vem família. Da parte do teu É. pai. Agora é muito engraçado, a gente tem essa coisa comum dessa avó, né? Porque a mãe não a mãe do meu pai, a mãe da minha mãe, ela foi estilista ali, ela era costureira que migrou da Espanha pro Brasil, foi pro Rio com meu avô, os dois nunca falou português como português, então eu cresci ouvindo espanhol, porque minha avó não conseguia falar português. E ela era uma figura que às vezes eu tinha vergonha quando era nova. Porque Sim, porque ela cara, chegava, não. o óculos dela era desse tamanho. Ela borrava os lenços, aqui Uhum. ninguém amarrava lenço. Aí ela Sim, tinha minha um avó. Fusca amarelo. Fusca amarelo Fusca era- amarelo. Aham. Então quando ela ia buscar a gente na escola, quando minha mãe pedia, eu falava, gente, todo mundo vai olhar, entendeu? Chega a Gente, minha já avó. teve eu isso não também conhecia essa comigo, figura. que minha avó foi me Escondendo no saco, buscar. gente. Ela foi me buscar na escola, tipo assim, eu 14 anos já não pegava ninguém, né? Aí eu falei, cara, quando eu vi minha avó chegando, eu falei, gente, agora é mesmo que eu vou. Eu Ser nunca mais peguei ninguém mesmo. Agora eu já. Nossa, que problema. Quando eu vi minha avó, parecia que, tipo assim, ela vem em câmera lenta, assim, ela veio igual Dona Hermínia, personagem de Paulo Gustavo, com um bobs me pegar. Eu falei, cara, eu tenho que dar um jeito. Eu não posso ser vista com a minha avó. Tipo, eu vou arruinar minha carreira na escola. Mas hoje em dia valoriza. A minha mãe, pelo menos, valoriza, que ela vê a influência. Claro, é que porque a tem. gente não tem noção. Não, E a gente é assim, a é. gente é adolescente, a gente quer se enquadrar, a gente não tem segurança, né, cara? Mas eu falei, cara, eu tenho que me livrar da minha avó. Aí eu
andei assim, falei, gente, eu tô indo embora. Aí, tipo assim, me afastei das pessoas, assim, né? Apertei, fiz uma marcha atlética, assim, passei do lado da minha avó, falei assim, vó, me conta na esquina que tem uma menina querendo me bater aqui na saída da escola. Falei assim, esse medicamento pode ser que o cara tá suspeito de dengue, sabe? Falei igual comercial, que dá aquele coisa no final. Aí, fiquei esperando a minha avó na esquina, assim, ela se arrumando confusão, Samanta. Falei, não, vó, mas Agora já depois a gente... passou. Eu e meus irmãos, a gente se escondia, baixava. Caiu uma coisa aqui, mas eu quero no Fusca amarelo. Vó, para ali com o Fusca Cara, amarelo. muita sacanagem, né? A gente teve vergonha. Nossa, eu acho o máximo hoje em dia. Eu falava, ela vinha com o Fusca amarelo, uma mulher daquela idade. Não, que Naquela força. época já dirigia carro, era super independente. Minha avó tentou, mas caiu no valão em Niterói, na autoescola, tadinha. Caiu. Meu pai ficava zoando ela, falou assim, mãe, tá cheio de peixinho no seu box. Ela, pô. Minha avó só Tadinha. sabia dirigir o Fusca. Porque meu pai tinha um Monza. Minha avó não Lembra que o conseguia Monza aprender. Classic era um Sim, super carro, Monza né? era Era um carro dos maravilhoso. anos 80, incrível. Sim. Aí, quando meu pai viajava com a minha mãe, a gente ficava com a minha avó e ficava, por favor, dirige Monza. Vai de Monza, Vai de vó! Monza. E ela foi tentar dirigir com ela. Não, quase morreu, que ela ficou, gente, não sei. Ela só conseguia dirigir o carro, porque já era muito, entendeu? E a gente ficava apavorado com Já era tentando. muito. Aí minha avó foi minha primeira assessora de imprensa também, que ela, como ela tinha sido da Rio Tour, eu morei uma época com a minha avó, morei 4 anos com a minha avó. Mas só com a sua avó ou sua mãe e sua avó? Não, só com a minha avó. Eu me mudei pra casa dela porque, tipo, eu me dava muito bem com ela. Sim. E aí, enfim, Teve algum momento ali com a sua mãe na adolescência? tive uma coisa que ali você com a minha mãe, falou, não foi na adolescência, foi tipo assim, 20 anos, assim, eu tava com 20 anos. E aí a gente não tava se entendendo. Eu falei, cara, então eu vou ficar aqui com a minha avó, era na mesma rua. Sim. E a nossa relação foi pra um outro lugar, Sim. sabe? E melhorou muito, assim. E também estreitou a sua relação com a sua avó. E com a minha porque avó. Vocês acabaram morando juntos. A gente morou junto. Aí ela foi minha assessora de imprensa, que aí ela mandava minhas coisas pros amigos dela, do Jornal Fluminense. Minhas primeiras entrevistas foi ela que conseguiu, assim, nos programas tipo de TV a cabo de Niterói, sabe? Sim. Ela foi muito importante e ela era muito maneira, minha avó. Máximo. Então, Muito não foi só um maneiro. incentivo. Ela trabalhou para que a sua carreira também Um desse canal certo. também Total. pra você. Ela me deu Muito. muita força, assim. E eu namorava um menino que morava em São Paulo, uma época. E aí, ela foi e comprou uma cama de casal pra gente. Tá, ela Nossa, é uma que voz vó maneira. extremamente E aí, depois moderna. ela deixou Muito ele boa morar com a gente. Gente, Aí a gente morou juntos durante, sei lá, quase 2 anos, 1 ano, sei lá. O Jota morou lá na casa da minha avó. gente, que vó Marieta, maravilhosa, sensacional. gente. E aí ela tratava ele que nem um filho também, assim, adorava ele. Foi muito engraçado. E ela uma vez prestou um dinheiro pra ele. E aí eu terminei com ele. E aí ela ficou sem dinheiro, porque eu terminei com ele, eu não tava, sei lá, a gente conseguiu se falar um tempo, isso aqui, pá, a vida passou. E ela tinha essa mágoa, ela falou, Jota, ele foi embora e não me pagou. Eu tratei ele que nem um filho. Olha, isso é falta de consideração. Aí eu falava, não, vó, enfim, tipo, quer que eu te pague? Ela, não, quem tinha que me pagar é ele. Eu falei, não, mas Não eu era uma trouxe. questão com você, era com... Aí tá, e ele também, aí depois ela morreu. Aí ele falou, gente, cara, nunca eu paguei sua avó, não sei o quê. Tipo, ele ficou com esse fantasma também, Ele sabe? ficou. Ele ficou, aí tipo assim, foi até R$300, sei lá. Aí outro dia, me liga, Jota, Samanta, olha só aí com sua avó, eu vou depositar o dinheiro que eu tava devendo pra ela pra você, tá bom? Eu falei, tá bom. Eu falei, mas cara, era R$300, né? Aí ele falou, vou te pagar 3.000, pode ser. Caraca, Eu falei, não, 2.500. Jota, você Eu é maravilhosa. falei, 2.000. incrível, muito bom. Valeram, Vou pagar com bem. juros. Eu ainda. fiz por 2.500. Eu falei, 2.500. Mas que maravilha, Essa gente. história é Dá pra fazer engraçada. os tratamentos, dá pra comprar umas coisas Não é? feliz, gente. A Jota arrasou agora vindo depois. Esse sonho com Mas a foi avó. real, então tinha que ser em dólar, É. Jota. É sacanagem. Eu tive no Brasil, mas se fosse em dólar seria maravilhoso, gente. Ai. Voltando a essas histórias todas com a sua mãe, aí pensando nesse paralelo, você veio de mulheres muito independentes. Você tem uma influência de Uhum. mulheres muito independentes na sua Sim. vida. Então,
acredito eu que a sua criação acabou sendo levada de uma forma para que você se tornasse assim, independente, muito independente. Sim. Quando você começou a trabalhar e quando você realmente falou, eu sou dependente? Quando foi esse momento na sua vida? Então, eu estava morando na casa da minha avó, já fazia teatro. Comecei a fazer teatro em 2000. Uhum. Esse ano eu faço 25 anos de teatro. E aí, aí eu terminei com o Jota, e aí, tipo assim, comecei a namorar outro garoto. Aí minha avó falou: ih, vai botar o outro pra morar aqui dentro, não. Aí ela falou assim: Samantha, vamos fazer o seguinte, eu não tô te expulsando. Não é que eu não gosto de morar com você, mas eu acho que tá na hora de você ser independente e saber cuidar da sua própria casa. Então, eu vou pagar o seu aluguel e você paga o resto das contas. Porque eu realmente não conseguia pagar ainda o meu aluguel sozinha com o teatro. E pagar tudo, assumir tudo. Mas já então, foi a minha colocada na avó. condição de assumir uma responsabilidade. Sim. Tá. Então, minha avó me pagava o meu aluguel. E eu. Aí, tipo assim, eu fiquei um tempo aceitando ela pagar o aluguel, porque eu não tinha como pagar. Mas assim que eu comecei a poder pagar e a andar sozinha, assim, que eu acho que eu entrei na TV, então isso eu comecei a ganhar melhor do que no teatro. Uhum. E aí, tipo, nunca mais precisei da ajuda de ninguém financeira, entendeu? Então, assim, a minha avó, ela realmente ela apostou em mim nesse sentido, assim, de aprender a andar sozinha. Você teve um apoio, mas assim, pelo que eu entendo assim, da sua história, você teve um incentivo também de assumir responsabilidade, que Sim. dali isso também empodera a gente. Porque a minha mãe sempre foi muito independente, assim, sabe? Até hoje. Então, assim, ela realmente não depende de ninguém. E ela era a coisa primordial em casa, assim, olha, nunca dependa de homem, de ninguém, entendeu? Mas é incrível isso, porque ela também foi assim, vindo dessa carreira de arte, de dança, que não é uma coisa no Brasil que a gente pensa que é tão fácil você se tornar independente. É uma coisa que precisa de uma batalha. Então, Sim. é muito legal que você Ela já começou teve a esse dar exemplo. aula, né? Assim, ela era professora do estado. Mas ela começou muito nova e ela, tipo, tinha 2 matrículas, sabe? Trabalhou muito. Mas ela ramificou. Tem Sim. gente no Brasil que não consegue, que fala, meu Deus, não consigo. E tem gente que tem uma cabeça que às vezes não é que você não vai fazer o que você gosta, mas você tem que ramificar, porque senão você não vai Porque fazer o dinheiro não consegue. que vai fechar as contas no final do Exatamente. mês. Que legal que ela conseguiu. Sim. E dali você já teve esse exemplo. Sim, total. Então isso já não foi uma coisa que, isso é impossível. Isso é uma coisa possível. Eu vou persistir aqui e foi. Mas quando foi a virada de chave da Samantha? Mas como assim, A né? sua virada de chave, tipo assim, agora realmente foi quando você foi pra televisão. Cara, foi quando eu acabei de entrar pra TV e eu tinha acabado de estrear uma peça a minha peça, que um amigo meu me emprestou uma grana, me emprestou não, me deu R$25 mil pra eu fazer essa peça. José Antônio, sou grata pra ele pra sempre. Maravilhoso, José Antônio. Que bom que você fez esse investimento, Obrigada, gente. José Antônio me deu 25 mil na época, em 2006, assim, 2007. E aí 2006. Aí eu fiz essa peça e, por conta da peça, o diretor do Zorra foi assistir e me chamou pra fazer o Juninho Play na televisão. O Juninho Play começou no teatro. E agora tá indo pro que a gente vai chegar lá, mas ele tá indo pra um outro caminho agora já, o Juninho Play. Indo pra um outro caminho, sim. Cresceu bastante. Ele tá aí caminhando ainda, tá forte. Mas olha a loucura. Esse diretor, Maurício Sherman, que foi me assistir no teatro e me chamou pra pro Zorra, o primeiro teste que eu fiz pra TV com 9 anos foi com ele. Eu fiz um teste para um programa que ia ter da Cláudia Raia, que ela ia substituir o Chacrinha. Então, eu fiz um teste para um programa piloto. E eu lembro do teste como se fosse hoje, assim, sabe? E eu lembro do Maurício Sherman, e eu meio que fui dar um espacá, assim, no final, levantei a perna, mas, tipo, perdi o equilíbrio, assim, pá! Caí, mas caí assim, não caí. Caí assim, sabe? Tipo, eu queria fazer isso mesmo. Ele falou, cara, você é muito cara de pau, assim, você vai pintar pelo seu tombo, cara. Você resolveu, tipo, tão canastra. Aí eu passei, mas o programa acabou que não rolou.
Mas assim, né? Quantos anos depois? Eu tinha 9, depois ele foi me buscar com 28. Depois de 19 anos, Maurício Sherman foi esse cara que me levou pra TV. Aí, o que que acontece? A minha peça também estava fazendo sucesso, aí juntou a peça com a televisão. Então, aí eu comecei a poder me sustentar sozinha. Essa peça foi estreada em Niterói ou no Rio? Essa peça estreou no Teatro dos Quatro, na Gávea. Ai, que É. máximo! Que a gente já estava fazendo Teatro sucesso. Maravilhoso. O Teatro Teatro da dos Gávea, Quatro. eles são A gente estava incríveis. fazendo sucesso lá antes de eu fazer essa peça, com uma peça chamada Surto. E que eram peças de esquetes, assim, tinha um elenco de 4 atores. Eu fazia participação especial. Paulo Gustavo também fez participação especial nessa peça. Mas Era só que eu já fazia Mas teatro era há muito tipo aquele tempo. grupo que fazia. Tipo Terça Insana, assim. Terça Insana era aquela galera, a galera Lá de São do Paulo. Planetário? Onde que era? Não, no Planetário é outra galera, não lembro. Não Mas tem. que tinha. A Terça Insana era onde? Terça Insana era em São Paulo. Tinha uma galera no Planetário que fazia também, de vez em quando, eram umas esquetes. Que eu me lembro disso há um tempo atrás. Ai, não lembro. Mas que acabou indo também, mas enfim, mas que legal, gente, que você então foi a questão do teatro, daqui a pouco juntou com a TV e aí começou um outro capítulo na sua vida, que Sim. você realmente começou também a se sentir, também te deu uma segurança. E aí, depois esse de 3 anos, 3 meses que eu tinha começado o Zorra, meu pai faleceu. Nossa, foi bem nesse Então, período foi que bem você nesse estava nessa período. sua ascensão. Inclusive, depois eu, falando com um cara que é muito, assim, meu mentor, assim, eu converso muito sobre espiritualidade com ele. Ele falou, cara, o seu pai, ele foi embora, ele pedia, assim, meu pai não era um cara muito religioso, assim, sabe? Mas ele tinha fé e ele, da maneira dele pedir a Deus, ele pedia que ele fosse embora quando eu pudesse andar sozinha. Nossa. Então, sabe, foi muito isso, assim, Bonito. sabe? Eu sinto que foi essa. Infelizmente, ele não viu muito, não acompanhou muito, assim, o sucesso. O a sucesso, coisa. mas acompanha, com certeza. É. De longe ele deve ver e falar, Com nossa. certeza. Porque você já, a sua vinda já foi uma estreia, né, Samanta? Já. Só desses pais já quererem tanto essa Sim, filha. sim. Água mineral. Água Essa mineral. filha que foi a filha desses dois Praticamente o pais. Carlinhos Brown. Olha, água mineral. Brown. Então, eu acho que essa história já é muito legal. Essa história fala muito da sua personalidade, porque eu acho que essa sua confiança, você é uma mulher que tem uma confiança, tem uma força, tem uma personalidade, tem uma opinião, tem uma voz bem grande nas mídias sociais, na TV, em tudo que você faz, você não cala o que você sente ou o que você vê. Eu acho que já vem muito desse lugar. Dessa segurança que eles me deram. Assim, desde cedo. Eles acreditaram em você antes de você acreditar em você. Até quando, tipo assim, eu lembro que eu sofria bullying, assim, né? Uma coisa normal, porque criança, adolescente sofre. Eu falava assim, gente, mas essa galera tá viajando, porque em casa o povo me acha maravilhosa. Eu não tô vendo. Como assim, gente? Vocês não estão vendo? Todo mundo vê na minha casa. Na minha casa eu sou Ai, rainha. que lindo. Esses Mas pais. isso é lindo, porque É. isso dá pra Seus ver pais que você te teve uma deram. segurança muito grande em casa. E para as pessoas que estão vendo a gente, tem muita Sim. gente que não tem isso. É. Então, também isso é uma forma bacana de você falar para os pais o quanto é importante Sim. dentro da sua casa você se sentir seguro e você se sentir visto e você se Sim, sentir, é. tipo assim, incrível. Que aí você, até você associar com o mundo externo, você fala, Uma gente, uma quem é esse loteria da gênio? vida você ter esse tipo de pais. Ah, de com você certeza. ter É. tido esse tipo de. Vai, anda com seus próprios pés. Não, você consegue. Eles Sim. acreditaram em você o tempo inteiro. Isso O é tão, tempo isso é inteiro. tão Eu tenho bom. um vídeo muito fofo do meu pai. Um vídeo não, um áudio. Porque meu pai também me mostrava sempre muita música, assim. E quando eu tinha 2 anos, ele ligava pra mim fingindo que era Roberto Carlos. Ele fazia a voz de Roberto Carlos. Não, ele fazia, mas assim, não fazia, mas eu acreditava. Ele Sim. dava uma fingida, assim, não sei. E ele. Porque isso também é uma empoderação, né? Tipo assim, um empoderamento, empoderação. Isso também é uma forma de Lógico, te empoderar, Roberto né? Carlos Tipo, tá me ligando. cara, o Roberto Carlos te ligar, tipo assim, o rei, né? Aí ele falou, Samanta, mas olha só, quando ele te ligar, você tem que cantar uma música pra ele, tem que cantar bem. Aí eu, não, tá. Isso, sei lá, Já com 2 trabalhou sua anos. voz. Já, olha que louco, né? Olha. E assim, aí ele falava, ó, vamos ensaiar. Aí eu cantava a música, aí ele falava assim, cara, não tá bom ainda.
vamos ensaiar mais. E aí ligava pra mim e eu, tipo assim, achava que tava falando com o Roberto Carlos. Eu vou te mostrar o videozinho Gente, depois. Muito muito bom fofo. se isso. foi isso, gente, Muito isso bom. até para pensar em termos de educação também, porque Sim. eu acho que isso é você construir no seu Aham. filho, de uma certa forma, uma confiança, um ser autossuficiente nas coisas, É, você não, acreditar. tipo, nivelar todo mundo Ah, assim, né? total, Igual, assim. total, nivelar todo mundo e te Total. botar, tipo assim, você tem que acreditar em você. Porque se Aham. dentro da sua casa as pessoas acreditam em você, eu acho que já é muito fácil. Sim, na porque verdade, o mundo não vai acreditar em você, né? Então, assim, Total. em casa, Tem que. você precisa dessa força, às né? vezes Eu você acho que quer você também. fez isso bem comigo também. Eu acho que você foi uma pessoa que. E esse lance de independência, então, era tipo assim: você vai ser independente. Não Não tem tem nem escolha. escolha, Não, você vai ser uma mulher independente, vai trabalhar já de cedo, vai fazer essas coisas. Isso, Uhum. eu hoje em dia, mais velha, olho e penso assim: nossa, que herança maneira. Porque Uhum. realmente é uma coisa que a gente vem de. A gente olha gerações pra trás e quantas mulheres sofreram, né? Até as mulheres das nossas famílias até Sim. sofreram por depender de homem a Aham. vida inteira. E você pensa, E aí você nossa, aceita coisas que aceitar você muita coisa que você. não aceitaria se você tivesse uma independência, né? E ter E a alguém que independência, acredita. independência emocional, financeira, entendeu? Não só a É. independência Porque às vezes financeira, a mas. pessoa tem uma independência que você está falando é muito interessante, Uhum. porque vem e retrata um pouco a minha história até, com essa minha avó que eu falo que é tão maravilhosa, ela era uma mulher muito independente financeiramente, ela que construiu, imagine, migrou da Espanha para o Rio, comprou imóveis e tudo tipo Zona Sul, ela foi uma mulher que super Uhum. empoderada e tinha uma avó que ela acabou botando os clientes dela para também, mas ela foi muito ela Uhum. que fez aquilo, mas ela era completamente uma mulher dependente emocionalmente. Emocionalmente. É. Então, assim, tirava muito o poder dela. Era como se ela Uhum. tivesse uma submissão que não tinha nada a ver com o que ela era realmente. O Então, Sim, acho uma que contradição, né? muito grande. E como eu acho que eu vim disso, e acabei vindo também de uma criação mais que não tem nenhuma crítica meus pais, que a vida, os pais, eu acho que eles dão pra gente o que eles tiveram, muito de, ai, ser bem coisa, vai casar, eu vim muito mais dessa criação pelo meu modelo que eu tive em casa, do que uma Uhum. criação de tipo, vai lá ser independente, trabalhar. Eu acho que quando eu tive a Brida, eu já sempre tive um olhar para mulheres independentes. Realmente eu Uhum. era aquela menina que quando eu fui ficando mais velha e via que eu não tinha essa independência toda financeira, mas sempre tive um jeito que parecia ser independente, mas que não Uhum. tinha. Eu vi uma mulher e já quase que virava um crush pra mim, tipo, que mulher incrível, ela super Sim. poder, ela chegou, ela que faz, ela que viaja, ela que já tinha esse olhar. Uhum. Então, quando realmente com a Brida, esse já foi o meu discurso, já não quero isso pra você, Sim, entendeu? Vai, sim. você vai encontrar Ai, que alguém bom, legal, que né? vai ter uma pessoa legal, que vai chegar Mas isso pra por você. escolha, não porque você Você não precisa precisa de dessa ninguém, você pessoa. Sim, escolhe, porque. sim. E essa questão também, às vezes, de eu quero um homem assim, então você se torne o que você quer do outro. Uhum. Espelha. Então não fica Sim. querendo que venha esse salvador e te resgate. Você se torna essa mulher incrível, aí você vai acabar atraindo, porque a vida é sobre Sim, isso. Não sim. ficar botando, porque é como se você pegasse seu poder e botasse no outro. Então, Uhum. assim, é como se eu tivesse. Aí foi daí que foi realmente o passo de uma criação para Brida, mas é muito interessante, né? Você vê que você já veio de um empoderamento de ser independente já. Porque sua Isso mãe isso. já era, sua É. avó E já meu era. pai também, mas meu pai também me botava essa coisa, assim, de dependência. Eu lembro que a última vez que ele me deu dinheiro, assim, teve um dia que eu pedi pra ele, sei lá, R$ 50 pra ele fazer uma noitada. Ele falou assim: tá vendo essa nota? Olha bem pra ela. É a última vez que eu te dou dinheiro. A partir de agora, todo o dinheiro que eu te der vai ser emprestado e você vai ter que me pagar de volta. Olha, Ele falou: "Cara, vai cantar no bar, canta na portaria, se vira, Samantha". Eu entendeu? Até tá. porque, né, você tem uma hora que dá um limite, senão a gente fica fácil, a E gente não fica fica. E tem muita gente que fica, né? tem muita gente que fica. Então, assim, eu entendo isso como um super gesto de amor e nada de sabe, não tenho trauma e lembro disso, falo: "Cara, ainda bem que eles fizeram Fizeram isso por isso pra por mim", mim. assim. E você, se você parar para pensar na sua história com essa mãe, com essa avó, tem alguma coisa que você faria diferente dessa mãe? Que ela fez comigo? É. Ah, cara, tem coisas, assim, eu não sei se eu apontaria aqui, mas eu acho que, né, tá todo mundo aprendendo e, todo mundo erra, todo mundo
Então eu acho que tem coisas que que eu faria, que eu também faria diferente com ela, que eu teria Tá. feito diferente com a minha avó, sabe? Mas a gente, na hora, às vezes não consegue dar, e só depois a gente pensa, né? Fala, putz, eu errei ali, podia ter feito diferente. Mas eu sempre tive muito diálogo, assim, com elas, Ai, que entendeu? bom Muito. isso. Com as duas, mesmo batendo de frente muitas vezes, mas, sabe, até por herdar a força, o DNA da família, né? É. Tipo, eu sempre questionei, sempre fui muito, né? Não, mas por quê? Então, tipo, não vou fazer isso, ou então você fez errado, e conversar quando as coisas né, se saíam do controle, assim. Isso é tão importante pra criar relacionamentos. A gente tava falando sobre isso antes da gente. Relacionamentos se formam de conversas difíceis também, né? Uhum, Você não ter, fiquei chateada com alguma coisa, vai lá e fala, ou alguma coisa te incomodou, ou então você vai criar um ranço, uma sim, coisa que vai crescendo, é. e você tendo esse diálogo com a sua mãe, com a sua avó, isso já. Às vezes pega pra capar, assim, mas a gente fala, entendeu? Mas o pega pra E, capar faz parte e de relacionamentos íntimos, tá? Quando a partir aham, do momento que a gente tem uma claro. intimidade com uma pessoa, de vez em quando bateu, aí não vai bater. Lógico, não Mas, existe. Você só. E, mas aliás, se você só briga com quem você é íntimo, né? Você não você. briga Você, com a pessoa que você é. não conhece. Você vai brigar com quem? E eu acho que a briga, às vezes, é saudável. A briga ou o É. desentendimento ou a discordância, porque aí você passa por um outro nível Sim. das relações, entendeu? Total. Eu acho que a briga revela muito também. Porque tem que ter ética pra brigar. Tô falando de briga mesmo, não de coisinhas pequenas, Tá. assim, né? Porque quando a pessoa. Eu às vezes gosto não de brigar, assim, não gosto de brigar. Você Mas eu acho. Pronto. Não é isso que eu gosto de brigar. É que assim, eu gosto de ver como uma pessoa se comporta brigando, tá? Porque tem gente que, assim, olha, a coisa que eu mais odeio é quando alguém briga comigo e pega assim, mas em 77 você lembra que você fez isso? Porque pega uma coisa que você contou, ou então pega uma coisa que você contou e usa contra Lá em você. 1900 Nossa, é Aham. isso. Mas é por isso que você, aquele dia, veio entendeu? Fala de um problema. Sei. Fala, cara, mas peraí, eu contei isso pra você num momento de fragilidade, assim, então. Eu acho que tem que ter uma ética pra brigar. Então, tem gente que, tipo, se eu brigar, amigo, e eu ver que não tem ética, que vai usar coisas assim, suas palavras podem ser usadas contra você. Isso aí é em filme, amor, não vem Sim. fazer isso na minha vida real. Então, assim, Sim, eu acho faz que. sentido o que você tá falando. Realmente, quase que uma ética numa briga. Sim, porque, tem que pô, ter. você vai voltar, a gente tá falando desse assunto aqui, isolado, e a gente tá, de repente, discordando, a gente não tá Sim, criando vamos entendimento. focar nesse. Vamos focar nesse assunto, porque a gente vai voltar a um monte de coisa que nem E mais do que coisas que aconteceram, assim, entre as pessoas que estão brigando, é coisa que eu vejo gente usando, tipo, coisas que eu falei da minha vida contra mim numa hora, sabe? Tipo, uma situação parecida. Sim. Não sei se já aconteceu isso com vocês. Então, assim, cara, eu já aperto um botão, assim, a pessoa vuf, já desce, assim, pro petróleo. Se faz uma coisa que eu jamais faria com ela, Sim. sabe? Sim. Então, assim, mas a gente sempre nas brigas. Ou então agora, assim, eu consigo também entender quando vai vir a briga. Eu falo, não, se eu falar, porque às vezes. Aí eu me guardo, falar, pra que falar? Vou gerar um negócio. Então, assim, a gente Vale também. a pena? Vale a pena? Começou a escolher as vezes Pick your que vale a battles. pena. Isso. Às vezes eu não atendo, falo, eu sei que é pra perturbar. Mãe, eu atendo você sempre. E aí, sábado, 4h30, e tá querendo assunto. Tá querendo reclamar de alguma coisa que eu não tô Priscila, a mamãe te ligou? Ligou. Eu falei, então nem vou atender. Já sei que alguma coisa tá rolando. A gente briga, a gente não briga, mas óbvio, todo mundo briga, né? A gente tem um momento que a gente tem alguma discussão, alguma coisa. Mas o lance que eu e da minha mãe, que é muito legal que a gente tem, é que rolou, eu fiquei, tipo, pé da vida, já, tipo, desliguei o telefone meio, tipo, deu um... Daqui a pouco eu já fico me sentindo mal. Sim, aí já eu não quero quero ligar ficar pra brigada, ela, aí eu aham. quero falar assim, pô, mãe, foi mal, não queria ter falado daquela forma, Sim. você também faz a mesma Não. coisa. Ou então é ela que me liga, já fala assim, filha, desculpa o que eu falei meio sem pensar, ou qualquer coisa assim, e dali a gente já, tá bom, vamos ficar Sim. bem e tal, mas
rola isso. É, Isso é bom da gente, que nós É, do normalmente nosso a Brida tempo. que vai começa a ver ela seca, que ela já não tá gostando do que eu tô falando. Mãe, tá, mãe, olha, mãe, eu tô ocupada, eu vou ter uma ligação, não sei o quê, eu já vou ter que atender, eu não vou falar agora. Depois eu Não falo, quero eu ouvir falo, isso. Ih, já tá me cortando, que ela não tá, que eu já falei alguma coisa que ela não tá. Tá, filha, eu só acho que eu tenho que falar. Mãe, tchau, tchau, tchau. A minha mãe Aí também. Eu reconheço uma coisa também. Você é uma pessoa de falar a verdade. E tem horas que você não quer ouvir a verdade. Você quer ouvir uma coisa que você. Ai, não tô afim de ouvir isso agora. Eu queria ouvir um abraço, um conforto. Mas a minha mãe, ela bota a capa da. Não, vou falar pra você a real. E ela é assim com as amizades dela também, você sabe, você é amiga dela. Minha mãe também é assim, tipo, ela fala, mas sempre, principalmente assim, coisa de, né, artística, assim, Sim. ela é muito, assim, curta e grossa, fala, ó, assim, meu pai e minha mãe, eles sempre foram assim, sabe, do tipo, não, quer fazer, tem que fazer direito, não vem Tough love. fazer. Eu lembro que, tough love. Ela, uma vez, eu tinha 9 anos também, e ela tinha esse grupo de dança, e a gente estava fazendo uma turnê pelo Brasil, a gente estava em Ouro Preto. Não, Você estava ia em com São sua Paulo. mãe, às vezes, nos turnês? Então? Não, eu ia, porque depois eu fiquei parte do grupo. Gente, que E aí ela Nossa, botou mais muito crianças. maneiro Aí ela isso. botou umas duas. Tinha duas amigas minhas, Milena e Karina, que fazia. Brenda também fez uma época. Minha prima Renata também fez. Eu era sempre, mas as outras crianças, elas Rodavam, tinham rotatividade. rotatividade. E aí eu tinha um solo, né, de corda, de ginástica rítmica. Nossa, você adoro. Aí, tipo, a gente foi ensaiar no Ibirapuera, eu era no Morumbi, sei lá, era num estádio grande, assim. E aí a gente foi ensaiar. E eu lembro que eu só marquei, assim, a coreografia. Tipo, na hora. Aí ela falou. Na hora. Não, no ensaio, né? Ela falou, Samantha, ela pegou meu dedo aqui, ó. Ela torceu assim e falou assim: estica esse pé, faz direito a coreografia, porque todo mundo aqui no ensaio tá fazendo, tipo assim, dando o seu máximo. Entendeu? Você é minha filha. Você tem que dar mais do que os outros ainda. Aí eu falei assim, cara, mas eu não entendo dar o máximo sem o público. Eu preciso do público. Assim, falei, mãe, eu preciso do público. Tipo assim, eu acho que eu nem sei dar o meu máximo, porque eu preciso das pessoas e da luz. Aí, tipo assim, porque aqui parece que eu tô numa gaiola, assim, eu falei pra ela. Então, assim, quando chega o público e a luz, assim, essa gaiola abre e aí eu E você Já é voa. natural, entendeu? já entra. Aí ela. Então tá. Ela falou, sabia que na hora eu ia fazer mesmo, entendeu? Tá. Mas ela se Mas puxava. ela era danada, porque ela com todo mundo, ela era muito exigente, entendeu? Exigente, assim. E tem que ser, não tem outro. Mas que também te Sabe? fez se tornar uma pessoa que você deve ter uma agência com você mesma hoje em dia. Tem, às vezes né? até demais. Às vezes às vezes outro dia fui fazer um show e cara, eu tava ensaiando, assim, obcecadamente, assim, as músicas, entendeu? E aí eu já comecei. Uma hora eu olhei assim pra mim e falei, cara, mas assim, é pra ser bom, você já tá meio sofrendo. Falei comigo, assim, sabe? E aí eu falei, não, gente. Aí eu dei uma relaxada e falei, você já fez esse show, você já sabe as músicas, você tá ensaiando como se você não soubesse uma palavra da letra. Então, tipo assim, porra, é pra ser legal, cara. Sim. Entendeu? Então, assim, realmente eu sou. Isso, a crítica também às vezes atrapalha um pouco. Porque você fica assim, tô Autocrítica. lindo, né? A autocrítica. Que é muito Brida. Eu sou muito autocrítica, Eu sou, às vezes, gente. muito- Meu Deus, é chato. Overthinking, né? Você Eu sou fica tipo. overthinker total. Nossa, a Brida é e isso muito é assim. uma coisa. A minha mãe eu já admiro sou isso dela, que ela é mais eu tipo, eu falei, Sim. não vou agradar todo mundo. Eu já tenho dentro de mim até Mas não é porque- nem de agradar todo mundo, é de agradar diferente, você você mesma, mesma. entendeu? Então, mas a minha tipo- questão do meu me agradar eu mesma é tipo, eu tô dando o meu máximo. Se eu achar que eu não tô dando o meu máximo, que aí eu vou tentar, vou entrar nessa. Falando, eu vi que eu fiz muito Tipo, eu nas fiz bem nas costas, aí pode ser que aí entre o meu over. Por que eu fiz? Aí eu vou me questionar, porque, pô, se é pra eu fazer, eu botei por inteira, eu entro inteira e dou o meu melhor. Mas aí depois do meu melhor, tem que ter um surrender, tipo uma entrega. Não vai ser todo mundo. E isso, não sei, foi desenvolvido mais ainda com dando aula, que vai chegar tem uma galera que vai gostar e tem uma galera que não vai. E tudo bem, a galera vai encontrar a outra professora que é pra eles. Total, não dá. E eu Não vou ter tem uma galera que vai estar unanimidade. comigo e que vai me amar, que ela me ama. E é isso. Eu não vou falar pra todo mundo. Por isso que existem vários tipos de professores, porque é aqueles que você vai bater mais. Então, eu não sei se isso foi um shift muito grande já na minha cabeça, deu
focar no meu grupo, na minha tribo. A minha tribo é Uhum. aquela que tá amarradona comigo e tá Sim, tudo bem, entendeu? E tá tudo bem. que a gente vai atraindo E a mesmo, gente as vai coisas atraindo as nossas pessoas. É. Assim, aí tem esse lugar meu, entendeu? Mas Eu ficava muito assim, principalmente pra fazer música, sabe? Porque eu acho, gente, tem tanta música boa, né? Tem tanta. Porque assim, aí você vai fazer uma música, tem que ser muito boa, tem que ser tipo. Então, assim, isso eu me cobro demais. Aí eu Tá. fazendo o meu álbum aqui com o Adrian, né, aqui em Los Angeles, ele fez um puta arranjo, uma produção musical incrível, 30 músicos, orquestra, pá, uma coisa assim. Falei, gente, que letra que eu vou botar nesse negócio, cara? Falei, cara, ferrou. Aí eu overthinking, né? Tipo, aí falei, Adrian, escrevi. Ele falou assim, mas tem 3 músicas aqui, linda. Tá, escreveu demais, tem muita palavra, tem muita coisa. Aí eu falei, ah, é? Ele, cara, Samantha, relaxa. Eu quero o que tá dentro de você, eu não vou julgar. Tipo assim, fala só o que você tá sentindo. Eu falei, tipo assim, é mais simples. Tava querendo elaborar demais, entendeu? Então, ele me deu essa liberdade para criar também, sabe? Sim. Ele falou, não, o que sair de você, eu sei que vai ser bom. Assim, não é que vai ser bom, a música encontra a galera dela também, sabe? Sim, Não é todo mundo que vai total. gostar, não, assim. E tem vezes que vai tocar pessoas pela musicalidade, pela sonoridade, pela voz ou pelos arranjos, Por entendeu? tudo, tem todo um Então, contexto, não é uma coisa e só. não é matemático, entendeu? Não. E assim, você tem que fazer e soltar, tipo, Você solta, tem que Música é fazer e muito soltar, feeling porque você também, entendeu? né? você tem que entregar. É, Se você tá botando o seu melhor ali, aí você tem que chegar uma hora que você tem que entregar, porque é, senão você até solta, perde essa confiança que você tem que ter em você. Deixa eu fazer os assim, meus trabalhos. E também não tem que o que vai vingar e é teu momento de vingar, mas esse exercício de você estar praticando isso sim, tudo também é muito importante, dando aula, quanto cantando, quanto produzindo, e a gente está cumprindo o nosso ofício, está no nosso ofício, entendeu? uhum, E chega uma hora que cada um tem o seu tempo de brilhar, né? Isso é total, né? importante também a gente ter na Aham. cabeça, né? Porque todo mundo, tudo são fases na vida. Mas eu acredito que a sua exigência também vem muito de um lugar que você já conquistou, que é um lugar que tem muita gente ainda tentando chegar lá. Não, eu acho que a exigência vem da coisa da formação mesmo que eu tive, entendeu? Da minha mãe, do meu pai, da minha família ali, mas assim, da minha professora de balé, por exemplo, que é a minha mestra, ela já faleceu, mas eu sou ainda, às vezes faço aula com a filha dela, que mora em Paris, então hoje em dia eu faço às vezes online, assim, com a Desirê. A Renê era, tipo assim, muito séria. Ela dava aula lá na academia, na escola dela, como se a gente estivesse fazendo aula na ópera de Paris, assim, sabe. Então, Sim. não tinha apresentação no final do ano, por exemplo, sabe. Ela falava: "Olha, vocês não estão aqui para fazer apresentação final do ano para a madrinha de vocês. Assim, vocês só vão se apresentar quando eu achar que vocês têm condição de se apresentar". Então, às vezes, assim, demorava 4 anos pra gente fazer uma apresentação Caramba! da escola, entendeu? Era Realmente. realmente era assim, tinha que o cabelo tá preso perfeito, a meia perfeita, não podia ajoelhar com a meia rosa pra amarrar a sapatilha, porque fica entendeu? Uma sujeirinha aqui do chão. Uhum. Ela era muito detalhista, assim, sabe? Eu lembro que uma vez ela passou o que a gente tinha que fazer, tal, e aí ela foi ligar o rádio, assim, botar o CD pra tocar. Aí quando ela botou, ela olhou assim, ela falou: "Obrigada", parou. Foi no meio da sala, pegou um grampo. Ela falou assim: "Isso aqui na Ópera de Paris é demissão por justa causa. Um bailarino vem fazendo fouetté na sapatilha de ponta, escorrega num grampo, quebra a perna, nunca mais pode trabalhar. Prendam direito os cabelos de vocês". Então ela era assim, não podia ir com unha Nossa. vermelha, unha grande. Ela não quer o seu dinheiro, entendeu? Ela quer ensinar balé perfeitamente. Então, assim, eu tive a sorte de ter essa mulher na minha vida, a Renê, que é tipo um Você teve norte pra mim. mestres que Sim, foram muito, foram influências muito grandes na sua muito. vida, tanto pessoal quanto na sua carreira. Uhum.
Então, essa coisa de você buscar ser melhor é porque você também se envolveu com pessoas que eram as melhores no que Sim. faziam. Aham. E eu acho isso incrível. Foi um Uhum. acesso maravilhoso. Foi um privilégio que você teve. Que, Uhum. pô, que maravilhoso. Essa Renê, gente. Uhum. É uma pessoa que. Não, total, Renê. Eu penso nela todos os dias. E também linka você tá aqui em Los Angeles, porque você tá. Tipo assim, você tá num lugar onde você tá playing against Serena Williams, se você tiver no tênis. Você tá, tipo assim, com os melhores. Então, você tá aqui, você também tá Exatamente. Você num ambiente que você se levanta eleva. o seu tarrafo. Exato. Sarrafo ou tarrafo? Como é que fala? Tarrafo? Tarrafo? Sarrafo. Levanta o sarrafo. Levanta o seu sarrafo. Levanta o sarrafo, entendeu? Então, todas essas mestres, incluindo muito a figura da sua mãe, como a figura da sua avó, constituíram essa personalidade da Samantha adulta. Sim. Que se tornou essa mulher empoderada que você é. Todo mundo te conhece como uma mulher empoderada, que você não é uma mulher. A palavra coragem, quando você usa essa palavra, é uma palavra que veste muito bem você. Ai, que bom. Porque você é uma mulher corajosa. Sim. Você sabe que você é isso. Sim. Qualquer pessoa que te conhece, você tem isso. E você chega e você tem até... Né, tem um lugar que não dá pra cruzar com você. Que você... Eu ponho meus limites, assim, né? Tem coisas que... E quando eu vejo que eu tenho que me modificar pelo outro, assim, às vezes assim, que eu tenho que deixar de ser eu, sabe? Pra agradar uma outra pessoa, um grupo de pessoas, eu realmente não dá. Então, assim, tem coisas que a pessoa faz comigo que eu não faria com ela, que eu cada vez mais eu falo, não, aqui você não pode mexer. Isso você não pode fazer. Eu não gostei disso que você fez. Então, assim, eu tento ser muito transparente, entendeu? Porque eu acho que não tem porquê, né, a gente ficar, tipo, né, em rodeios, assim, sabe? Em coisas que... Eu acho que a gente tem que botar os limites. Não, porque as pessoas, às vezes, também não sabem do seu limite. Exato. Ela vai fazendo, e você não vai falando, você vai estar aceitando, e você explode, entendeu? É mais importante do que isso, que eu acho que para chegar onde você chegou é porque você assinou com autenticidade tudo que você fez. Porque para ser autêntico, você tem que ser corajoso. Para ser corajoso, você tem que realmente saber se colocar com as pessoas. Sim. Isso é muito importante. Eu acho que isso fala muito da onde você está agora e de todo o percurso que você teve na sua carreira, que é incrível. Muito incrível. Além de estar aqui com você, eu sou sua amiga, eu admiro demais. Tudo que eu converso com você, eu tô com você, eu tá com uma mulher inteligente, que eu tenho uma troca incrível, que também eu saio inspirada quando eu tô com você, porque também me inspira pra minha vida, para as coisas que eu tô fazendo. E é maravilhoso estar aqui contigo hoje. Que bom. Queria ver se você quer deixar uma mensagem pra Dalva, que é maravilhosa, que eu já sou grata dela, só de você estar aqui eu já sou grata pra ela. Somos gratas. Ela é realmente a minha estrela, ela é uma inspiração, assim, com certeza ela me fez artista, sabe? Ela é a primeira pessoa que me apresentou esse palco, ela realmente incrível. Outro dia fiz um quadro gigante dela lá em casa, que ela tá com o Rudolf Nureyev, que é um dos maiores bailarinos do mundo, e quando ela tinha 14 anos, ela e ele, assim, no Teatro Municipal. E essa foto me inspira todos os dias. Eu botei ela bem grande na parede, assim, né? Já que ela tá longe. Então, assim, essa foto eu vejo todo dia. E eu vejo ela com 14 anos, ela conquistou, assim, ela tá dançando com um dos maiores bailarinos, sabe? Super nova. Então, assim, ela me faz acreditar e ela me dá muita força na aula de dança outro dia que eu fui. Linda. E aí, que eu tô recomeçando a fazer dança aqui há 20 anos que eu não faço. E aí ela falou assim, não, continua isso. Também não tinha nenhuma maravilhosa lá não, Samantha. Você tem a base. Já gongando as outras um pouquinho. Não tinha nenhuma... Ninguém tomou banho com água mineral, não. Dalva maravilhosa, Dalvinha Perrier. Maravilhosa. Dalvinha Perrier. Isso, mulheres incríveis que você teve. Que maravilhoso ouvir isso. Essa mãe, essa avó, essa professora, essas mestres que estiveram em volta de você. E minha irmã também, que me inspira muito. E que Priscila. foi um anjo que veio na minha vida, Priscila, e que trouxe agora essa anjinha, Marcela. Ariana. Então a gente é muito
fechado, assim, nosso grupinho de superpoderosas. Ai, Ai, adoro, meu coisa Deus. linda, gente. Ai, Obrigada que bom. por ter Obrigada a esse tempo, vocês. Muito obrigada, vocês Samantha, por por estar dividir aqui. isso. E você tá trabalhando agora, antes de eu fechar realmente, totalmente, você tá trabalhando agora para esse personagem que vai virar Um um filme. filme. Juninho vai Já virar um começamos no filme. teatro, vamos pra televisão e vamos pro cinema, porque Isso, podemos. fazer essa trajetória aí de Juninho vai ser um. Tá se preparando para Tô isso. me preparando, fazendo Que aula de incrível. boxe, que o Juninho vai lutar o UFC. De tudo! Vai nocautear aí Maravilhosa. as bilheterias. Maravilhosa, Ei! gente. Obrigada a Quero vocês, agradecer a Dalva por gente. trazer essa pessoa maravilhosa Pro pro mundo. mundo. E pra gente aqui agora. E ela veio estreando realmente na vida de vocês e na nossa vida também, que é um prazer ter a Samantha aqui com a gente, amiga. Muito Obrigada a por vocês, vir, muito gente. sucesso. Obrigada. Sabe que eu tô aqui, Muito podem obrigada contar por ter comigo. vindo. Muito obrigada. sempre. E é isso, gente. Assim a gente fecha mais um episódio do podcast Filha da Mãe. Obrigada, obrigada. Até a próxima. Se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você ama. E segue a gente no YouTube, Spotify e nas nossas redes sociais. Até a Até o próxima. próximo.